criar o hábito de estudar no seu filho? Bom, primeiro você tem que conversar com ele e estabelecer o horário que diariamente ele deve iniciar essas tarefas. Colocar que ele deve sentar-se à mesa, nada de ficar no quarto, deitado assistindo TV ou então com o computador por perto. Fale que ele deve ficar sentado à mesa e aí então ele inicia as tarefas com todo o material previamente selecionado para que ele não fique toda hora levantando, esquecendo alguma coisa. Em seguida, peça para ele ler o enunciado e explicar para você o que ele entendeu que ele tem que realizar. Isso tudo vai fazer com que você perceba se ele está com alguma dificuldade e se ele está realmente entendendo o conteúdo. Se você não está em casa, você pode tomar sempre esse tipo de atitude de telefonar e pedir para ele te enviar por escrito mesmo, através de um e-mail, para o teu e-mail, aquelas dúvidas que ele tem, colocar os exercícios que ele já realizou e chegando em casa, não me esqueça de, além de você perguntar como foi o dia, se correu tudo bem, dar aquele beijo, abraço bem gostoso, dar uma verificada na lição, porque muitas vezes os exercícios não são feitos e aí ele vai tendo cada vez mais dúvidas. E aí, então, o que você deve fazer é sentar-se junto com ele, esclarecer quais são os pontos que ele tem dificuldade e muitas vezes mandar até um bilhete para a professora dizendo que percebeu que o seu filho tem uma maior dificuldade em determinada matéria ou determinado conteúdo. Não esqueça, estudar é um hábito e cabe a você, enquanto pai e enquanto mãe, criar este hábito no teu filho, fazendo com que você mesmo participe das atividades e verificando as dificuldades. E não esqueça sempre de elogiar o fato dele ter tido a realização de alguma tarefa. Isso é muito importante para que ele tenha o prazer do estudo. Muito legal essas dicas, né, Té? Esse negócio de elogiar foi bom, né? Foi fundamental. Sabe que tem uma outra dica também? Porque tem algumas escolas que eles colocam o dever de casa na internet, né? Aí os pais também podem saber o que o filho tem que fazer e verificar lá se tudo já foi feito. Boa essa dica, né? Agora, o que é esse tal de enunciado que a Suzy fala tanto? Então, também não entendi nem esse negócio de enunciado. E quem é o tal do hábito? Que é esse tal de hábito? Eu achei que o hábito não é aquele negócio que o padre usa. Ô, Suzy, responde pra nós aí, vai. Ah, com certeza, né? O enunciado é aquela pergunta ou é aquela introdução para você, dentro de um questionário, começar a responder, né? E o hábito, além de ser esta roupa que você está falando, também se refere ao verbo, né? De você se habituar a alguma coisa, viu, mocinho? Agora, o fundamental disso tudo é a gente saber que a escola é um momento, sim, que muitas vezes a criança fica ansiosa, mas é essencial que a gente, enquanto pais, passe a eles essa visão assim positiva, não é? E se você tem também dificuldade com relação a ter rotina e tudo, seja claro que seu filho fala, olha, para mim também é difícil, mas a gente sabe o quanto é bom a gente ter uma rotina e essa rotina é fundamental e a escola nos ajuda nisso. Mas, Maria Irene, assim, nessa história que a Suzy está falando da rotina e tudo mais, é normal, assim, que a criança tenha um certo receio, uma certa insegurança na entrada do começo das aulas? Ou é coisa, se meu filho tiver uma coisa dessa assim, eu tenho que ficar preocupado? E além disso, assim, eu tenho que deixar um tempo, né? Posso deixar, assim, uns 6 meses até a criança se adaptar ou não? Olha, depende, não é? Se seu filho é bem pequenininho, se é a primeira escola dele, ele vai ter que ter um tempinho mesmo para se acostumar. Não 6 meses, claro que não, mas vai ter que ter um tempinho. Mas se a criança é maior, se ela já foi à escola antes, né? Ela normalmente pode estranhar o primeiro dia, o segundo dia numa escola nova, ela pode estranhar uma professora nova, colegas novos, de repente num ambiente diferente, mas ela deve se habituar e estar feliz no final de uma semana. Maria Irene, eu também queria saber a respeito assim da organização do material, porque muitos pais, eu diria que até a maioria, tomam a frente e organizam tudo pela criança. Desde o uniforme eles já deixam pronto, arrumam o material escolar e não repassam para a criança este início de responsabilidade e até de aprendizado dele saber que naquele dia ele tem que botar o livrinho, que tem que guardar. Como é que os pais podem auxiliar os filhos? Eles vão fazer essa supervisão de material, até de lanche, preparo de lanche. Quais são as atitudes que um pai e uma mãe pode ter, assim, no dia anterior, digamos, para que a criança participe do preparo para a aula dentro da idadezinha dela?
Bom, isso é uma coisa que vai crescendo, né? Certo. A responsabilidade é uma coisa que vai crescendo. A princípio, claro, o pai e a mãe devem acompanhar a criança e devem ir explicando o que eles estão fazendo, e a criança vai fazendo uma pequena tarefa, ajuda a embrulhar, ajuda a colocar na mala, na lancheira, enfim, vai ajudando. Mas pouco a pouco a criança deve sim, viu, Suzy, ser responsabilizada Ótimo. por ir levando. Porque é o seguinte, quem é que vai para a escola? Não é a criança? Então, tudo, do lápis até a lancheira, do Danone ou do lanchinho até o caderno, o tênis limpinho, a camiseta arrumadinha, o uniforme certinho, faz parte de ir para a escola. É verdade. Quando a mãe carrega a mochila do filho, ela acha que Outra ela está coisa. aliviando as Olha costas do isso. filho. Não, ela não está aliviando. Ela está tirando do filho a autonomia, o direito que ele tem de carregar as coisas dele quando ele está indo para a escola. Porque ir à escola é ele que vai. É um pedaço da vida dele que ele tem que assumir. E a mãe não tem que viver a vida do filho. Nossa, perfeito. Até porque ele não vai dar valor se ele não participar. E outra coisa, ele vai, com relação à concentração, memória, não é tudo. Ele não vai estar sendo treinado. Pode falar. É isso mesmo. Nessa história do peso da mochila aí, eu tava vendo uma televisão outro dia. Uma matéria. É uma matéria? É. É matéria de escola? Não, matéria de televisão. Na televisão também tem aula? Teco. Não, então, eu tava vendo na televisão outro dia dizendo que assim, que agora é proibido que a mochila seja muito pesada. Ótimo. Né? Então, assim, isso quer dizer que a gente agora vai ter que ficar pesando a mochila antes de sair de casa? É? Ou eu posso pagar uma grana pro Marcinho levar minha mochila? Não. Ou não levar Não. mochila, né, Teco? Não, você Ah, pode posso- levar uma mochila na forma de carrinho, que tem aquelas rodinhas. Só que se você for carregar o peso, ele não pode ter mais que 10% do seu peso total. Então, se você pesa 30 quilos, você nunca pode carregar mais que 3 quilos. E mesmo assim, você deve levar sempre num carrinho. É que a gente imagina que num certo momento você vai ter que carregar aquilo, ou para subir um degrau, ou para colocar na carteira. Então, tem que tomar essa precaução. Mas não é arrumar a mochila, é serviço seu, viu? Muito bem. Olha Viu? só, adorei essa nova lei, hein? Por Porque quê? assim, eu sou feito de espuma, eu sou super levinho, então eu não posso levar nada pra escola. Ah, mas você sabe o quê? Tem o armáriozinho da escola que você pode alugar, você pode locar, você entendeu? É, exatamente, vai arrumar tudo, viu, Tequinho? Você gostou dessa? É, né? Agora, voltando um pouquinho, ele não gostou muito. Agora, com relação também a essa volta às aulas, como é que eu estabeleço essa rotina no sentido de perceber, por exemplo, que o meu filho tem dificuldade em matemática? O que devo fazer? Eu devo já começar a pensar em alguma aula, alguma reposição através de uma explicação? Qual é a atitude que eu devo tomar quando percebo que no ano anterior meu filho já apresentou dificuldade em uma certa disciplina, ele até passou de ano, mas eu percebo que ele vai ter dificuldade em dar continuidade aos conteúdos? Devo deixar a coisa correr ou já antecipadamente procuro alguém para me auxiliar nisso? Esse é o problema número 1 que bate na minha porta. Sim. Porque é o seguinte, imagine um tricô. Eu dou sempre esse exemplo. Quem faz tricô sabe disso. Perdeu uma malha, não é? A blusa está totalmente perdida. Sim. Se eu deixar aquela malha ali furada e continuar fazendo tricô, eu vou ter uma malha com um grande rombo. Perfeito. Então, isso é o maior erro que os pais cometem. Muitas vezes insistem que a criança até mesmo passe de ano. Sim. Não se preocupam nas férias, porque férias, sim, as férias, não é? A criança não chega perto de um livro. É verdade. Não procuram uma ajuda de um profissional para que uma vez, pelo menos por semana ou duas, a criança se aproxime daquela matéria, refaça algum item, pelo menos, que ela teve maior dificuldade e chegue no ano seguinte com menos dificuldade. Então, no primeiro dia de aula, acham que vai dar um clique na criança É isso e que o filho vai ficar espertíssimo naquilo e deixam rodar, porque naquele ano ela não terá problema. Isso não existe. Não existe no mundo real. Isso é um sonho, é um ideário. Então, eu já vou dizendo para quem quiser me ouvir, Escutem por lá. favor, saiam correndo. Seu filho tem uma dificuldade num ano, numa determinada disciplina ou em todas, por favor, começou o ano, não esperem a escola lhes dizer seu filho continua com a mesma dificuldade, porque é óbvio que ele vai ter a mesma dificuldade, Claro. não é? Então,
por favor, já procure ajuda. Ótimo. E você falou Já, uma coisa rápido. interessante. Mesmo durante as férias, quando você percebe, mesmo durante o meio do ano, percebe que o seu filho tem dificuldade, é válido, então, durante as férias, ele ter um acompanhamento para suprir essas dificuldades. Tem tanta coisa, Suzy, que a gente pode fazer com as crianças nas férias. Por exemplo, uma criança que tem dificuldades de leitura e escrita. Sim. Olha, ali na internet mesmo, você abre aquelas frases engraçadas, aqueles ditados engraçados, aquelas tirinhas engraçadas. As crianças adoram, adolescente também adora aquelas frases de efeito. Então você tem por onde tirar, né? Então não é que a gente vai querer que eles passem em cima, debruçados ali na mesa, não é isso. Mas vamos com os nossos filhos, já que nós estamos em férias, vamos ver realmente qual é a dificuldade deles. Às vezes a dificuldade deles chama-se déficit de atenção Verdade. dos pais, entendeu? Que ótimo. Entendeu? De atenção dos pais. Essa eu adorei. Então, os pais que não chegam perto, né, durante o ano, porque não tem tempo, infelizmente, mas ali nas férias tem, e vai ver que às vezes, sabe, grandes dificuldades de matemática consistem em não saber a tabuada. É verdade. Grandes dificuldades na língua portuguesa consistem em que eles não leem nunca. É isso, É isso, mesmo, com né? certeza. Então vamos tirar o básico para depois a gente ver se é um caso mais grave. Perfeito. Pode Então, falar. Sabe, Suzy, que lá em Nova York Ah. tem um projeto, né, que é assim, que eles perceberam que tinha muita criança que ia para as férias, assim, que do começo do ano até o final, as crianças todas aprendiam a mesma quantidade. Mas aí as crianças iam para as férias e muitas, né, voltavam com mais baixo do que saíram do Verdade. ano anterior. E aí eles fizeram um programa para ajudar essas crianças a ficar lendo e fazendo alguns trabalhos durante as férias. Porque assim, as crianças que voltavam bem eram aquelas que os pais liam com eles e Muito faziam bem. atividades culturais e tudo mais. Os que os pais não faziam, precisava de reforço. Olha, é isso mesmo. E muitas vezes o pai simplesmente diz, olha, vai estudar, mas também não dá esse apoio. Por exemplo, até de questão de sentar-se junto com o filho no computador e procurar algum site interessante na área que a criança está tendo dificuldade. Procurar alguns programas, a gente sabe que tem programas fantásticos, não é? Muitos, Educativos, fazer junto. Claro. Olha o que você disse sobre déficit de atenção dos pais, eu acho perfeito. Ô, Suzy, Diga. essa questão que né, a gente tira férias, é muito bom ficar de férias, né? A gente fica Sim. meio preguiçoso mesmo. Ela podia falar pra gente como os pais podem motivar os seus filhos para retornarem às aulas mais entusiasmados? Porque a gente fica tão desanimado para voltar. Olha, eu acho que a gente pode encarar da seguinte forma. A gente pode começar a ensinar os nossos filhos com jogos. Certo. Eu acho que nada ensina mais para as crianças o que é viver, o que é estudar, o que é trabalhar, o que é lutar, o que é disputar do que jogos. Então, se os pais comprarem alguns jogos e todos os dias, por ali uma meia hora, fizerem jogos, brincadeiras com os filhos, não interessa se é dominó, se é jogo da velha, se é Tem palavra uns quiz, cruzada, né, também que são tudo, super não interessantes, Não né? interessa, aquele joguinho mais simples que o pai conhece ou Sim. qualquer... Porque o que acontece é que o jogo, ele coloca a família reunida. Perfeito. A criança aprende que existe uma coisa chamada empenho, atenção, que existe uma coisa chamada parceria, que existe uma coisa chamada limite, regra. Por quê? Se não tem regra, não tem jogo. Né? E existe perder e existe ganhar. E a gente na vida é assim. Se a gente não tem regra, a gente não ganha o jogo nunca, porque não tem jogo. Então, Infelizmente, a gente vai ter que ter uma regra aqui, Suzy. Qual regra? Uma regra que todos nós vamos concordar aqui, senão não tem mais jogo. O quê? Acabou o programa. Ah. Não, o programa não, acabou o quadro só. A gente vai ter que ir pro... Mas é verdade, a gente tem que respeitar a Porque regra. tem um limite, né? É. A gente tem um limite aqui, infelizmente, a gente tá gostando Isso. muito de Ô, Beto. voltar às... Oi? Acabou. Pois é. Ah, mas acabou, mas pode assistir de novo. Temos outra regrinha que é, você pode assistir no nosso site essa entrevista que você gostou muito ou dos programas anteriores. É só acessar o nosso site www.paulinas.org.br. Maria Irene, eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada por todas as orientações que você deu. E nós queremos você de volta, porque temos o ano inteiro pela frente e temos que acompanhar os nossos filhos. Obrigada. Será um prazer. Muito Será um obrigada. prazer para todos nós. Olha, vocês eu tenho certeza que adoraram, não é? Agora tem um outro quadro no programa aqui que você vai também amar, o Faça Junto. Suzy, Não perca, acabou. diga. Acabou? Acabou. A regra é Acabou. essa, acabou. Eu volto já já.